E Luiz, conectou aí? Sim, tudo bom? Ah, mas você tá com a tecnologia boa aí, tá nem com fone. Nada, tranquilo. Vamos dar um tempinho aí que tá Instagram parece que tá comunicando as pessoas, né? Sim. Comunicando que tá ao vivo e a gente inicia aqui. Ainda. Aquela hora entrou bastante, entraram umas 15 pessoas de uma vez. Aí agora Eu vi, vai devagar. tá tranquilo. Horário também. Você tá de férias ou tá trabalhando normal? Eu tô revezando. Um dia é home office e no outro dia vai pessoalmente mesmo. Entendi. Está Então, um momento muito conturbado, né? não tá fácil, não tá fácil. E isso é uma das coisas que eu tenho que comentar hoje, né? A gente pensa que na pandemia você não tá tudo parado, mas o crime ambiental continua do mesmo jeito. Nós estamos vendo até que está aumentando, na verdade. É mesmo. É até um desafio para nós, porque não está tendo fiscalização direito. O pessoal, pelo menos, pensa dessa forma. Você, tá todo mundo de home office, ninguém está fazendo mais nada, e aí a criminalidade ambiental nós estamos percebendo que está só aumentando. Então, nós estamos tendo todo. Às vezes, o nosso trabalho está sendo redobrado agora. É, porque a bandidagem não para, né? Exatamente. O pessoal precisa ganhar dinheiro. Eu, Então, nós eu, precisamos correr atrás deles antes. eu falo que como advogado, o pessoal está cometendo os crimes, mas eles estão até sem dinheiro, porque eles não estão nem conseguindo pagar também. Então, assim, a advocacia, eu tenho até visto alguns colegas até questionando isso também, está parada. E a gente está no momento que, assim, os tribunais parados, você não consegue, às vezes, né, uma decisão ou uma celeridade em algo, ou despachar com o juiz, né? Então, enfim, tem que aguardar e torcer que passe logo esse momento, né? Que tá difícil para muita gente. Não, e para nós está a mesma dificuldade. Às vezes, igual eu estou te falando, está tendo crime acontecendo, e às vezes é caso de uma investigação mais bem aprofundada, com pedido de cautelar, até para a gente conseguir despachar agora, tanto pedido de mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, está bem difícil, porque pessoalmente está complicado. E aí Sim. você começa a ligar para a secretaria, não, hoje é dia de home office dele. Aí você liga no outro dia, não, mas está com funcionário reduzido aqui. E aí o que demorava já um prazo razoável, às vezes demorava até um pouco demais do que a gente precisava de celeridade, hoje em dia, então, tá pior ainda. Era só ter ido lá na posse ontem do TJ, que eu acho que tava fácil para conseguir Todo alguma mundo coisa. fala. Tava É, todo... ontem eu fiquei o dia inteiro indignado com isso. As pessoas, pô, mas você tá indignado? Eu falei, cara, não faz sentido. Todo mundo tá sofrendo na carne e faz uma posse que podia ser virtual, podia ser online, né? E me faz uma daquela, cara, aglomeração, aí vem o Estado e faz, igual eu questionei o secretário de Cultura e Turismo, ele foi me responder isso publicamente, falando que houve uma cessão do Estado, do Palácio das Artes, um contrato de cessão de uso, transferindo a responsabilidade ao TJ. Eu falei, mas como que é um contrato de cessão de um espaço que o alvará está cassado? Está suspenso? Cara, não entra na minha cabeça. Não fala, infelizmente, né? Às vezes algumas contradições que a gente não entende mesmo, né? Ou às vezes entende, mas eu vou deixar quieto. Dói, né? Mas enfim, deixa eu apresentar, já, né, tem algumas pessoas aí, vamos começando devagarzinho, eu acho que o horário é o primeiro bate-papo também, as pessoas vão entrando aos poucos, mas vai ficar gravado aí, a gente vai disponibilizar isso depois e que sirva, né, que possa servir para as pessoas consultarem com o tempo, verem o material e que a gente consiga também, principalmente com as suas palavras, divulgar o trabalho e que as pessoas consigam aos poucos conhecer um pouco mais da Polícia Civil, do meio ambiente, principalmente, das questões relacionadas ao meio ambiente, que a gente consiga dar alguma contribuição. O projeto que eu criei, o Prosa Penal, já era algo que eu queria trazer há um bom tempo, com o objetivo de trazer profissionais do direito em que as pessoas muitas vezes veem na televisão, ou veem a função, ou veem lá na cadeira de faculdade, mas não tem o contato com o profissional. E realmente, né, a prosa mineira mesmo, um bate-papo informal, contando um pouco do dia a dia, como que é.
Então, vou apresentar você um pouquinho, fazer uma breve introdução aqui e aí passo a bola, que o protagonista aqui é você. Então, Dr. Luiz Otávio Paulon é delegado de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais, é doutorando em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, mestre em Direito pela mesma instituição, professor de Direito Ambiental e Noções Básicas em Direito da Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, coordenador do curso de Direito da Faculdade ICEIB Betim. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Luiz Otávio no mestrado, tivemos o prazer aí de escrever um artigo em coautoria em um livro de compilações de artigo, né, temas de direito ambiental, que hoje eu acho que está até na quarto tema já, né, a gente inaugurou o primeiro. E a gente viu no mestrado a dificuldade, muito incipiente ainda o direito ambiental, principalmente nessa questão criminal. Ele veio com uma ênfase aí com o artigo 225 da Constituição de 88, depois a Lei 9.605 em 98, mas ainda é um terreno muito fértil. E é um terreno que eu falo, na advocacia a gente enfrenta muitas dificuldades. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela veio num primeiro momento, veio no segundo momento e hoje ela vem com mais força, mas ainda há uma dificuldade dos profissionais na atuação e o objetivo é saber um pouco mais como que a Polícia Civil tem atuado. O senhor, como delegado de polícia, é responsável pela Delegacia de Meio Ambiente em Minas Gerais, que, creio eu, e aí o senhor pode falar ou corrigir, talvez é uma delegacia especializada e talvez abarca dificuldades das delegacias de interior que não têm essa especialização. Então, contar um pouco mais das dificuldades do próprio órgão, que a gente sabe que muitas vezes está sucateado, melhor dizendo, em alguns aspectos. Quais as dificuldades enfrentadas talvez pela perícia da Polícia Civil, como que o senhor conduz aí o trabalho no dia a dia e sabendo que o senhor atuou de maneira bem enfática e bem prudente, com muita contundência, no caso lá de Brumadinho, eu gostaria que trouxesse para nós também um pouco dessa atuação, um pouco do caso de Brumadinho, para que a gente possa aí conhecer, né, entre aspas, os bastidores ali de como que realmente foi aquele triste acontecimento que nos assolou aqui em Minas Gerais. A palavra está com o senhor e use o tempo como melhor lhe aprouver. Obrigado aí, doutor Rafael. Tive o prazer, então, de conhecê-lo aí no mestrado. Um ótimo colega aí de turma do mestrado. A vida vai nos dando isso, né? Tanto a vida acadêmica quanto profissional. Você vai conhecendo bons profissionais dedicados. E eu conheço o doutor Rafael desde lá, então, no mestrado. E eu vejo aí a labuta dele diária, tanto como professor, como advogado. Então, parabéns aí pela iniciativa. É um prazer estar aqui. Literalmente um bate-papo, eu já tirei gravata, tranquilo, literalmente vamos bater um papo. Tomara que o público aí possa deliciar, porque eu vou tentar colocar aqui os desafios que nós vamos, para quem está atuando no direito ambiental, as peculiaridades do direito ambiental, por quê? E isso é o primeiro detalhe aqui para quem atua nessa área do direito ambiental. É o grande desafio nosso, por quê? É uma área ainda especializada e muito recente no direito. Se você pensar em direito civil, direito penal, eles já têm uma consolidação de séculos. Nós estamos falando, por exemplo, de direito ambiental, que há poucas décadas ele está sendo ainda sedimentado. Então, isso já por si só já traz um desafio enorme para quem atua nessa área, porque é uma matéria muito especializada. Então, não é qualquer advogado, não é qualquer operador do direito que vai conseguir, vai ser chamado e vai conseguir atuar nessa área. Então, isso por si só já é um desafio. Então, por isso que eu, cada vez mais na minha vida profissional, eu gosto dessa matéria, é um prazer estar lá. Sempre desde o início da minha carreira como delegado, já tentei me direcionar para o departamento de meio ambiente. E o meu mestrado, meu doutorado hoje, tudo voltado para o direito ambiental, que é a matéria que eu gosto. Então, eu vejo que quem está lá
é porque tem prazer também. É a pessoa que quer correr atrás, que gosta desse ramo. Então, e é um ramo que é um ramo atual e que vai cada vez mais se expandir. Acho eu, o direito ambiental, junto com o direito de, por exemplo, crime cibernético, questão digital, são os ramos do futuro. Não tem como alguém hoje, e principalmente numa perspectiva de futuro, pensar no direito, pensar nas relações sociais, sem você pensar em meio ambiente, sem você pensar no mundo digital. A meu ver, são os ramos do futuro. Então, eu estou trabalhando em um deles. Né? Então, isso também traz alguns desafios. A Polícia Civil daqui do estado de Minas Gerais, preocupando com isso, não está atrás dessa noção de importância do direito do meio ambiente, criou um departamento especializado para apurar crimes ambientais. Tá? Então, esse departamento ao qual eu pertenço, ele possui algumas delegacias. Então, existem 2 delegacias para apurar crimes ambientais de forma geral. Tá? Existe também uma delegacia de crimes agrários e uma delegacia também de crimes contra a fauna. Tá? É um dos poucos estados do país que existe também uma delegacia própria apenas para apurar crimes contra a fauna. Tanto que é uma matéria também muito importante. Hoje em dia, quase todas as pessoas têm um pet em casa, ou com certeza você vai ter um vizinho ou vai ter um parente que vai ter um pet. E os pets estão cada vez ganhando uma importância maior. Estão sendo considerados como se fossem seres da própria família. Tá? Então, isso também vem sendo demonstrado na delegacia que apura crimes contra a fauna, porque o aumento também de crimes, em especial de maus tratos, vem também crescendo de forma proporcional. Então, nós vamos vendo que a dinâmica da sociedade vai criando demandas para a polícia também. E nós estamos tentando correr atrás disso. O departamento, a minha função, por exemplo, sou o delegado da 2ª Delegacia de Crimes Ambientais. A nossa atuação é pelo estado inteiro, tá? Mas a nossa sede é aqui em Belo Horizonte. Por a sede ser em Belo Horizonte, acaba que nós atuamos com muito mais veemência em Belo Horizonte, região metropolitana. Quando é o interior, a gente vai atuar apenas dando um apoio mesmo. Às vezes a delegacia precisa de um apoio, ou então de conhecimento, ou até um apoio operacional, aí nós costumamos dar esse apoio. Mas não é a nossa rotina ir para o interior do estado, porque o estado é muito grande. Nós também, como o senhor bem falou, nós não temos efetivo tão grande assim a ponto de ter ainda unidades em todo o estado de Minas Gerais. Então, dentro do estado de Minas é dessa forma. Nós podemos atuar em qualquer município, mas a nossa atuação mais comum, mais cotidiana, é em Belo Horizonte, região metropolitana. E aí nós vamos dar um apoio, uma investigação mais complexa, nós vamos atuar. Foi até o caso, você chegou a comentar, do caso de Brumadinho, que é um município da região metropolitana, era um caso muito complexo, então nós assumimos aí essa responsabilidade dessa investigação. Então, falando aqui do direito ambiental, da atuação nossa de polícia judiciária, primeira coisa que eu posso falar com você, Rafael, isso que é uma matéria muito especializada. Não é simples atuar nela. E até isso é um desafio, porque tanto para os advogados, nós que estamos atuando, muitas vezes surge em nós também alguma dúvida, só isso aqui, será que isso é crime? Será que isso aqui tem algum regulamento ou não? E é muito difícil, porque existem poucos doutrinadores sobre esse assunto. É um assunto, pessoal, para quem aí quer escolher um tema de monografia, quem está estudando, o direito ambiental tem várias questões ainda não respondidas. Tá? Então, enquanto no direito penal, no direito civil, nós já vamos trabalhando há séculos, surgem novas demandas, mas de forma geral, na verdade, você faz novos olhares sobre algumas circunstâncias que já tinham acontecido antes. No direito ambiental, cada vez mais estão surgindo novos crimes ou novas situações que a gente nem concebia antes. Tá? Então, é um desafio diário, não só para nós da Polícia Judiciária, quanto também para os órgãos administrativos. Então, eu atuo com a prefeitura, com a equipe de fiscalização, atuo também a nível estadual com a SEMAD, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e tem casos que a gente tem que parar, conversar, dialogar para você, e aí, isso é crime, isso é só infração administrativa, não é? De tão complexo que é, e às vezes a gente tem que sair cavando para ver se tem alguma legislação sobre o assunto, porque não é simples achar. Então, esse é o primeiro desafio. Como é um direito ainda muito incipiente, muito novo, ainda tem muito pouca coisa escrita sobre ele. Então, aqui já é uma dica para quem está aí nos assistindo. É uma matéria extremamente interessante, intrigante, e poucas pessoas escrevem sobre ela.
Então, nós precisamos ainda fomentar muito ainda sobre o direito ambiental. Outro desafio para quem está atuando, tanto no Poder Judiciário, quem atua de forma geral, qualquer operador, seja advogado, seja da área administrativa, no direito ambiental, é a diferenciação dos crimes em termos de público. Por que eu estou falando isso? Você verifica, por exemplo, um tráfico de drogas. Você tem um perfil do delinquente. Você verifica, por exemplo, um crime de violência doméstica. Existe um perfil. No caso dos crimes ambientais, nós não conseguimos estabelecer um perfil geral. Por quê? Existe um perfil exatamente para cada tipo penal da lei de crimes ambientais, para cada tipo de crime. É porque os crimes são muito amplos, na verdade, são muito diferenciados. Então, eu trabalho lá com criminosos, tanto pessoas simples, pessoas leigas, que você é o seu vizinho, muitas vezes, pratica um crime ambiental, você nem perceber, quanto também mega empresários, empresas gigantescas. Então, a atuação nossa é muito complicada. Por exemplo, um vizinho seu que chega e corte uma árvore na rua, ele está cometendo um crime ambiental. E muitas vezes, até uma poda, se ela for drástica, ele está cometendo um crime ambiental. Então, aquele vizinho seu, despercebido, não tinha nem conhecimento muitas vezes, não corre atrás de saber, chega lá e faz aquela a árvore está me atrapalhando muito aqui, está dando muita folha no meu telhado, está caindo fruto, está estragando meu telhado. Acontece. O cara vai lá e corta a árvore dele na rua lá. Isso é crime ambiental. Então vai ser passível tanto de multa por parte da fiscalização do município, quanto a nossa atuação também. Então é uma pessoa muito simples, a pessoa leiga, tá? Aquela senhora que tem um papagaio dentro de casa, que você conhece, a minha avó sempre teve 30 anos com papagaio dentro da minha casa, tadinha. Se o papagaio sair da casa, eu não sei quem morre primeiro, se é a avó com saudade ou o papagaio também, de tão adaptado que ele está naquele ambiente. Isso é um tipo de crime ambiental também. Da mesma forma, nós pegamos esse tipo de público, nós também vamos pegar um público que, por exemplo, é crime de poluição. Um crime de poluição pode ser elaborado por uma grande empresa, uma grande indústria. Nós vamos pegar empresas que vão extrair minério, por exemplo, extração de bens minerais. São apenas grandes empresas mineradoras. Então, nesse caso, eu estou pegando para apurar um crime com uma grande empresa, com uma organização muito complexa, com pessoas com uma escolaridade altíssima, muitas vezes. Então, isso é um desafio diário para nós, porque nós não podemos, de forma rasa, em termos de criminologia, estabelecer um tipo de perfil de criminoso, alguma coisa desse tipo. Cada tipo penal da lei de crimes ambientais, nós poderíamos estudar afinco para chegar em características dele. Então, a lei de crimes ambientais, que é a lei 9.605, ela nos dá essa amplitude de investigação, de complexidade, de criminosos, que em outras searas do direito não é tão simples de você conseguir visualizar. De forma, outro desafio nosso também, em que pese isso que eu estou falando com você, Rafael, as penas dos crimes ambientais, de forma geral, são penas inexpressivas. Então, esse é outro desafio também nosso. A maioria dos crimes da lei de crimes ambientais são crimes com penas até 2 anos. Ou seja, entraria ali dentro da lei 9.099, a lei dos juizados especiais, em que só pode ser lavrado no máximo um TCO em relação à pessoa. Então, imagine bem, nós já fizemos operações em que a pessoa estava extraindo toneladas, centenas de toneladas, por exemplo, de minério de ferro. Então, tinha feito uma grande devastação, e aí a pena aplicada era a lavratura de um TCO. Então, a pessoa tinha ganhado rios de dinheiro. Aí, nessa hora, você começa até a pensar, o crime compensa, porque a pessoa, nós descobrimos o crime, pegamos em flagrante, conduzimos para a delegacia e não vai passar nem um minuto dentro de um presídio. Por quê? Benesse da lei? Não, é uma questão de política criminal. O legislador escolheu assim. Mas existem alguns crimes que têm um potencial lesivo ao meio ambiente muito grande. E aí nós conseguimos perceber, quem atua no dia a dia, lei de crimes ambientais, em que parece ser muito moderna, muito protetiva, mas em alguns momentos ela dá uma tropeçada. A gente que está atuando no direito, para quem aí é aluno da graduação principalmente, tem que perceber isso. Gente, só porque está na lei não quer dizer que está certo.
Às vezes nós vamos aplicar a lei, vamos respeitar a lei, mas nós temos que tentar modificá-la, temos que tentar alguma inovação legislativa. Um outro crime que é muito comum, o de maus tratos, por exemplo. Às vezes tem casos muito sérios. A pessoa que chega e arrasta o cachorro com a moto, com o carro, ou então coloca veneno para vários cachorros vêm a óbito. Pessoal, independente de quantos cachorros vão morrer, independente do que aconteça ali, vai ser lavrado um TCO em relação à pessoa. Então, às vezes as pessoas ficam indignadas conosco, só, peraí, ele vai sair da delegacia, assim, gente, nesse caso, está acima de mim, não cabe a mim. Tá? É lógico que existem propostas legislativas no Congresso Nacional, crime de maus tratos mesmo. Existe uma proposta para que a pena seja de 1 a 4 anos, ou seja, seria pelo menos um crime afiançado, sem pagar a fiança. Aí sim ele poderia sim ser conduzido para o presídio. Então, existem algumas propostas, né? Mas é um desafio diário. Às vezes nós temos uma investigação muito complexa, muito profunda, de várias e várias semanas, às vezes meses, para que ao final a pessoa tem impossibilidade de ser presa. Por quê? É uma pena muito pequena e é um crime muito complexo. Então, é um desafio nosso. A lei não é perfeita, gente. E aí, eu até cheguei, para quem quiser aí, eu faço estudos sobre a lei de crimes ambientais, escrevo alguns artigos, e aí apenas para vocês verem que isso não é da boca para fora. Pessoal, eu consigo demonstrar para vocês que a lei de crimes ambientais tem algumas defasagens, alguns, em aspas, erros, que o legislador, não sei por que ele criou isso, né? Então, para quem quiser ir acompanhar a lei de crimes ambientais, que é a lei 9.605, só a título de curiosidade, se vocês forem lá na parte dos crimes, tá? A partir do artigo 32, vai começar o rol de crimes da lei de crimes ambientais. A maioria dos crimes ambientais está concentrado dentro dessa lei 9.605. Existe um ou outro crime ambiental fora dessa lei, mas ali é o coração em termos de crimes ambientais, tá? Então, se você for lá, é uma lei nova, a lei de 98, ela vem regulamentar a Constituição Federal, o doutor Rafael tinha falado, no artigo 225, que previa a possibilidade, então, de uma responsabilização penal das pessoas. Então, essa lei é a lei mais moderna que nós temos em termos de crimes ambientais. Uma lei muito boa, mas com algumas falhas. Por exemplo, se você for lá no artigo 30 dessa lei 9.605, você vai ver uma expressão assim, gente, da onde que a pessoa que teve uma técnica legislativa, que estudou, da onde que o cara tirou isso? E aí, se me permite, deixei aqui até separado o artigo 30, exportar para o exterior peles, couros de anfíbio, répteis em bruto. E aí eu pergunto para você, doutor Rafael, como é possível exportar que não seja para o exterior? Vou exportar para onde? É uma coisa assim, pô, parece banal. Redundância, né? Mas para quem está redigindo uma descrição de um crime, isso é muito importante. Você vê até a falta de técnica nesse caso. Assim, peraí, a pessoa precisa ter toda uma técnica legislativa para criar um tipo penal, né? Isso é só um detalhe. Se a gente for lá no artigo 38 e no artigo 39, que são crimes contra a flora, tá? Se você for olhar lá, eu gosto de comentar esses dois artigos também. O artigo 39, vou falar o primeiro 39. O que é o tipo penal do artigo 39? Vamos lá. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. A pena é de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Então, cortar árvores numa floresta de preservação permanente. Então, se eu corto uma árvore, minha pena é de 1 a 3 anos, ok? Artigo 39. Quando eu vou lá no artigo 38, que é o antecedente, o que ele fala? Destruir ou danificar uma floresta considerada de preservação permanente. Mesmo que informação utilizada com infringência às normas de proteção. Pena. Detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Terceiro. Uma coisa muito maior, né? O artigo 39 me fala que a pena é de 1 a 3 anos se eu cortar árvores numa floresta de preservação permanente. Ou seja, cheguei lá, cortei 2 árvores, 1 a 3 anos para mim. Agora, se eu chego pelo artigo 38 e destruo toda a floresta, ela inteira, a pena é a mesma. É de 1 a 3 anos.
Cadê o princípio da proporcionalidade, razoabilidade? Não existe, pessoal. E foi um artigo exatamente posterior, ou seja, não foi nem outra pessoa que provavelmente criou esse artigo. Esse artigo é original lá da lei de 98. Então aí você começa a perceber assim, peraí, tem alguma coisa errada, não é possível que ninguém percebeu isso, que cortar duas árvores não é idêntico a destruir uma floresta inteira. E para fins de penalização, é exatamente isso. O legislador entendeu que seria a mesmo tipo de conduta que deveria ser punida. Depois, artigo 55, só para fechar esses exemplos. Sim. O artigo 55 é o que eu tinha comentado antes, da extração de minério, de minerais. O que ele fala? Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão, licença ou em desacordo com a obtida. Gente, como eu estou falando, essa execução de pesquisa ou extração de recursos minerais, eu posso estar lá procurando, destruindo uma montanha inteira para pegar minério de ferro, eu posso estar destruindo para pegar ouro, fazer uma mina, perfurando ela, pena de 6 meses a 1 ano. Isso, gente, significa que a pessoa não vai ficar presa nem um dia. Vai ser lavrado em face dela um TCO também. Então, daí vocês começam a perceber assim, peraí, tá muito desproporcional isso aqui, porque muitas vezes a pessoa ganha milhões. Não estou falando de pouco. Gente, você pensa, doutor Rafael, que o crime de furto, ou seja, se eu pegar um pãozinho numa padaria, a pena é de 1 a 4 anos. O cara extraiu milhões de recursos, não é da União, não. É de todos nós brasileiros. Então, extraiu milhões em recursos e a pena dele é de 6 meses a 1 ano. E aí, você fala, não é possível, deve ter alguma má-fé quem escreveu isso aqui. Porque, para a gente trabalhar em cima disso, imagine o que é você conseguir apurar crimes dentro, por exemplo, de uma mineradora. O tamanho dela, a envergadura, a quantidade de funcionários. Isso para ter uma pena dessa que vai ser lavrada no TCO. Enquanto o furto, que é uma coisa simples, teoricamente, de 1 a 4 anos. Então, você começa a perceber que não existe uma proporcionalidade, não existe uma razoabilidade tão grande assim. Por isso que eu falo que é um leque que nós podemos ainda aprofundar os estudos dentro da lei de crimes ambientais, porque há muito ainda o que se escrever, há muito o que criticar, e há muito que nós cobrarmos os nossos políticos modificações. Isso aqui não tem como continuar da forma que está. Vamos correr atrás. Nós temos que escolher essa bandeira. Tá? Então, isso é só alguns exemplos dentro da lei de crimes ambientais. Deixa eu até separado aqui que, para quem lê de forma rápida, não consegue perceber. Mas a gente atuando no dia a dia, nós começamos a perceber assim, gente, quem que escreveu isso aqui? Não é possível, né? E tá valendo, gente. E tá da mesma forma, desde 98. Né? Então... doutor, só um parênteses aqui dentro das considerações, senhor. Até aproveitando, né, o doutor Pablo está aí online e é promotor no juizado e às vezes depara com algumas questões aí que o senhor falou, né? Porque tudo TCO. O que eu vejo muito é o seguinte, como advogado, as pessoas jogam... assim, a polícia está enxugando o gelo, que prende, o judiciário solta. O cara tem advogado, o advogado vai lá e faz. Mas o que eu falo é a palavra que o senhor, a expressão que o senhor usou no início, política criminal. Tem que discutir com o legislador. Tem 21 anos que nós temos a lei, né? Caminhando para 21 anos, a 9.605. E o que mudou de lá para cá? Olha, em 21 anos, nós tivemos 2 rompimentos de barragem. Ontem teve lá uma ameaça de rompimento ali em Ouro Preto, né? Que o senhor deve até ter tido alguma informação para atuar, alguma coisa nesse sentido, não sei. Mas o que mudou? Olha o meio ambiente, como que é complexo, que é o que a gente tanto estuda, como que ele se interrelaciona com outras searas. E eu, como advogado, eu já deparei com situações, principalmente interior, em que a polícia não sabia como atuar. Coloca muito na mão da polícia militar, que tem uma atuação da polícia militar ambiental, mas que, ao meu ver, tem uma atuação muito técnica, não tem muito ali o conhecimento ali jurídico, e, às vezes, por um erro, até daquela confusão que você falou do administrativo com o penal, o advogado pega aquilo ali e fala assim, não, faz um bom trabalho aqui e consegue depois também uma absolvição. Então, eu acho que a cadeia, a produção ali de provas, de elementos de informação, ela, por vezes, ela é parca, ela é mal feita e a lei
para complementar, traz essas redações ruins e nenhum aprimoramento, nenhum estudo sobre isso. O senhor mencionou aqui uma outra questão interessantíssima, o perfil do criminoso. Quando a gente vai para o âmbito da criminologia, que estuda principalmente esses perfis dos criminosos, é muito, entre aspas, cômodo, imagino eu, para um delegado de polícia, o senhor já foi delegado em diversas outras delegacias, um delegado que atua numa determinada área e que sabe, olha, nessa área aqui acontece esses e esses crimes. Um delegado de uma delegacia de narcóticos que sabe o perfil do traficante, do usuário, etc. Mas no meio ambiente, pode ser um traficante, pode ser a dona do papagaio, pode ser o senhorzinho que resolveu hoje fazer ali uma construção no sítio dele, que resolveu podar aquela árvore que tá atrapalhando ali a visão da chácara dele. E como que vai atuar? Qual a proporcionalidade? Como que o senhor, como delegado de polícia, deixa de atuar, até porque seria uma prevaricação, deixa de atuar a dona do papagaio e atua o senhorzinho? Eu tenho uma situação emblemática no interior em que um senhor tinha uma empresa de laticínios. E aí ele foi lá um dia, pegou um cano onde escorria um soro e desviou um pouco de soro pro gado dele. E aí ele foi autuado, teve uma questão de um crime ambiental, porque ele deixou escorrer depois o soro, entre outras coisas. E como que chega isso pro delegado? O delegado falou, não, gente, mas aquele senhorzinho ali, poxa vida, Tadinho, é uma situação, tadinho, imagino que talvez como ser humano, isso, né, o senhor olha para isso e fala assim, poxa, né? Mas não pode deixar de ter aquela atuação, né? Então, assim, esse primeiro momento aí, eu anotei aqui, isso que o senhor mencionou, principalmente do perfil do criminoso, me chamou muita atenção, essa política criminal, a diferença entre o administrativo e o penal, são questões que a faculdade não discute, que o banco de faculdade, a graduação não discute, que no mestrado nós tivemos que aprofundar ali para entender um pouco, e ainda, né, o senhor ainda continuou com isso. A gente vê, infelizmente, em alguns órgãos, sem mencionar, o fulano foi para a cadeira lá, né, sem falar o órgão, para a cadeira de meio ambiente para ficar tranquilo, que não tem trabalho. E a gente vê hoje uma mudança nesse perfil. Posso falar isso como testemunha na Polícia Civil, porque vi do seu esforço nisso, né? Quando eu te conheci, você era delegado, se não me engano, em Santa Luzia, né? Esse esforço de caminhar, de estudar para aquela delegacia, porque não adianta, você é delegado da delegacia de tóxicos, e o cara não abre uma lei de tóxicos para estudar. Não estou falando que isso aconteça, né? Mas a título ilustrativo. Então, esse primeiro momento é interessante levantar essas questões que o senhor bem levantou, esses exemplos aí da legislação que são esdrúxulos, para não falar outra palavra, né, ao meu ver, mas que compete a gente questionar isso principalmente no legislativo e não deixar a bola cair em anos eleitorais, que nós, brasileiros, temos a cultura aí do esquecimento, né, da memória fraca, de depois nem saber em quem votou. E eu sou um crítico disso. Então, assim, volto a palavra para o senhor, nós temos aí mais 25 minutos, e aí pode trabalhar aí o que o senhor continuar o bate-papo, que está muito bacana. Tá? E só colocar mais um adendo aí também. Em primeiro lugar, gente, eu não estou criticando a Lei 9.099, tá? É uma lei muito importante, tá? E até uma questão de política criminal também. E ela entende que crimes de menor potencial ofensivo, a pessoa não deve ir para um presídio, tá? Para ele não ter até o contato com pessoas consideradas perigosas. A lógica é maravilhosa, é perfeita. O que eu estou criticando alguns crimes não deveriam estar como crimes de menor potencial ofensivo, porque o potencial lesivo desse crime é muito grande, tá? Então a Lei 9.099 é uma lei maravilhosa. Só que em alguns crimes ambientais, infelizmente, o legislador entendeu que seria um crime de menor potencial ofensivo, só que na prática nós vimos que o potencial destrutivo da conduta da pessoa é muito grande. Então é até desproporcional com outros crimes, aquele crime ambiental ser um crime de menor potencial ofensivo, e até a complexidade, a profundidade que a gente tem que investigar, correr atrás, para ter uma pena tão ínfima. Tá? Então, só para deixar bem claro, em relação e para fechar esse tema aqui, em relação à vovozinha, ou vovozinho tem um papagaio lá. Muitas pessoas, quando eu vou comentar sobre isso, as pessoas questionam muito, assim, professor, mas assim, igual o senhor falou, é uma sacanagem tirar o papagaio, está 30 anos com ele.
Como que tira? Não é mais saudável até para o animal continuar dentro da residência? Professor, já vi decisões judiciais autorizando a ficar com a pessoa. Então, ou seja, como que nós vamos atuar nessa situação? Eu só coloco para as pessoas pensarem da seguinte forma. E aí a repercussão nossa, quando nós vamos atuar no nosso dia a dia, então. Percebam, quando a gente recolhe aquele animal, gente, quando a gente autua, vai ser lavado um TCO em relação à pessoa. Existe todo também um caráter educativo dessa ação. Porque se eu continuo permitindo que aquele idoso continue com aquele pássaro, significa que eu estou dando uma mensagem para toda a sociedade que qualquer idoso que eu conseguir bater na porta, qualquer pessoa que eu bater na porta e não um papagaio, ah, não, mas ele está aqui há muitos anos, deixa aqui comigo. Ou seja, aquela conduta que seria de uma pessoa começa a se espalhar. Enquanto que, se eu evito, ou vou ter que retirar realmente o pássaro, às vezes vai ser um mal para o pássaro mesmo. Mas se eu retiro, uma coletividade, todos os parentes, todos os amigos daquele velhinho vão saber, olha, se a polícia vier aqui, eu vou ser multado, eu vou ser levado para a delegacia, vão tirar meu papagaio, eu prefiro nem ter, ou eu prefiro doar meu animal para alguma instituição, que seja o CETO, Centro de Triagem de Animais Silvestres, que quer que seja. Porque existe esse caráter meio educativo. Então, nós não podemos deixar de atuar, porque as repercussões dessa atuação vão fazer com que não ocorram novos crimes ambientais. Tá? Então, gente, é lógico, igual você falou, doutor Rafael, às vezes o coração nosso dá dó. Você, eu não queria fazer isso, tá? Mas eu tenho que fazer. A lei me determina a fazer isso. Tá? E existe esse outro caráter também educativo que vai espalhar essa informação, essa ação nossa, fazendo com que diminuam os outros crimes. Então, a quantidade hoje, eu já tive um avô que criava vários pássaros silvestres. Ele é falecido hoje, mas chegou um momento que um vizinho dele teve a polícia lá, apreendeu os pássaros, ele chegou aí para a delegacia. Eu lembro disso perfeitamente, nem era delegado ainda. E depois disso, ele soltou todos os pássaros dele e ele era muito certo, assim, ah, não, isso está errado, não quero ver polícia aqui na minha casa, melhor soltar. Nunca mais prendeu pássaro. E ele amava pássaros. Então, aí que você vê, você olha, existe um caráter educativo também quando a gente faz essa ação. Né? Então, e cultural, né? Que isso vem de geração a geração. Hoje as pessoas não têm mais pássaro. E antes, eu lembro, isso era natural. As pessoas daquele papagaio, era muito comum. Hoje não tem mais isso, ou pelo menos diminuiu drasticamente isso. Tá? Exatamente porque esse papel também de prevenção na nossa atuação. Né? Sobre a lei de crimes ambientais de forma geral, Rafael, até para o tempo também, eu falo pelos cotovelos. Então, eu vou ficar falando aqui sem parar. Vamos... Mas só uma prosa, só para deixar um gostinho e depois a gente fazer um evento bacana disso. Pode ser. E aí eu vou entrar então um pouquinho, então acaba de dar tempo, o pessoal também gosta muito, falar da atuação lá em Brumadinho. Né? Bacana. Que foi um caso célebre do departamento. Foi um dos casos com maior repercussão nos últimos tempos, aí, nos últimos anos. E nós tivemos uma atuação muito, como você mesmo falou, contundente. Graças a Deus, eu acho que foi um bom trabalho. Nós estamos colhendo os frutos na medida que a denúncia do Ministério Público foi casada com o nosso indiciamento da Polícia Judiciária. A Justiça já recebeu a denúncia. Agora, se vai condenar ou não, aí vai ser questão probatória mesmo, mas, por enquanto, a chancela das investigações nossas estão acontecendo. Então, a gente fica muito feliz com isso. Então, em primeiro lugar, ressaltar, não foi uma atuação só minha, tá? Foi uma atuação, foi criada uma força-tarefa para atuar ali no desastre de Brumadinho. Por quê, gente? Foi uma dimensão, o desastre, gigantesca. Não havia precedentes nesse nível. Pensem, 270 pessoas mortas, fora os crimes ambientais, crimes patrimoniais. Então, sim, a dimensão era muito grande para uma pessoa só atuar. Então, foi criada uma força-tarefa, foi composta por... Tinham 5 promotores nesse caso, haviam eu mais 2 delegados, então são 3 delegados, fora um corpo de profissionais, investigadores, peritos, policiais militares, todos atuando, gente, diariamente nesse caso. Tá? Não teve, até quase um ano para a gente concluir as investigações. Eu acho que não teve por nenhum dia que eu não trabalhei algumas horas em Brumadinho. Porque eu ainda continuei atuando na minha delegacia de crimes ambientais. Os crimes ambientais continuaram normalmente. Só que eu tive que afastar um pouco
aquela minha rotina e separar sempre um tempo para Brumadinho. A título de curiosidade, nossas oitivas, por exemplo, nós fizemos mais de 180 oitivas ao longo do ano de 2019. Tanto de testemunhos, investigados. Em relação aos investigados, principalmente, as oitivas demoravam 6, 8, 9 horas. Então, era oitiva que você começava 1h da tarde e ia até a noite. Então, era bem desgastante. Foi um trabalho muito intenso de toda a equipe profissional. Então, é um trabalho que eu assinei, mas não assinei sozinho. Então, existia uma força-tarefa, porque a dimensão dali era gigantesca. Então, não há que se falar ali. Então, só para situar a quem está vendo aí. Então, o rompimento, gente, aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Nesse dia, eu lembro que eu estava na delegacia. Esse rompimento aconteceu 12h28. E o que aconteceu? Ligaram no departamento, só acabou de ter um rompimento aqui numa barragem. Aí a gente nem imaginava o que seria para frente ainda. Ouvi a denúncia, eu vou lá, vou dar uma checada lá. Chamei uma equipe minha, desloquei. Em seguida, nesse caminho que eu estava indo para lá, já começou a sair notícias do rádio, tem um desastre, uma coisa grande. E aí a gente começou a perceber, tem uma coisa errada, isso aqui não está dentro de uma normalidade. Dentro disso, uma outra equipe saiu do departamento também de meio ambiente para dar um apoio para a gente. Parece que a coisa é grande mesmo. Nós estamos indo com uma segunda equipe também. E aí, foi apenas uma questão de deslocamento. Com 50 minutos mais ou menos, nós já estávamos lá em Brumadinho, logo depois do acidente. E eu fiquei no ponto de comando e controle. A outra equipe foi direcionada lá para onde ocorreu o rompimento mesmo, para ver como é que estava o cenário, para colher testemunhas, ver como é que estava a situação de materialidade. E eu fiquei lá nesse centro de comando e controle. Quando nós chegamos no centro de comando e controle, era o caos, literalmente, porque não se sabia ainda a dimensão do que estava acontecendo ali. As informações ainda eram muito precárias, tinha acabado de acontecer. Pensem que quem eram os trabalhadores que tinham informação da mina, lá da barragem 1, a maior parte deles tinham sido soterrados, tinham sido atingidos. Então, as pessoas que nos passavam informações eram as pessoas que trabalhavam nas barragens ao redor. Tá? Então, não era, de forma geral, as pessoas que trabalhavam nessa barragem 1. Então, era um caos. Nesse local onde nós ficamos, um posto provisório, não tinha sinal de internet. O sinal do celular era péssimo. Tinha que sair, tentar achar algum lugar. Imagina, num cenário desse, você não tem nem comunicação direito. E eu me lembro até hoje que um dos investigados estavam lá nessa sala também. Ele era um dos responsáveis por essa mina. E nós chegamos a perguntar para ele, e aí? Logo depois chegou também os promotores, alguns promotores do caso. Estava lá já o bombeiro, a polícia militar, todo mundo nesse primeiro momento tentando entender o que estava acontecendo. E eu perguntei assim, e aí, qual que é o tamanho, quantas pessoas têm perspectiva de ter morrido ou não? Porque a gente não tinha essa dimensão ainda. E ele falou assim, olha, não faço a menor ideia. Eu disse, mas e aí, tem como saber uma proporção? Assim, olha, pode ser 50, pode ser 500, a gente não sabe ainda. E quando ele falou isso, eu disse, peraí, aí que cai a ficha. Disparidade, né? 500 pessoas, isso é surreal você pensar numa situação dessa. 50 é gente demais para morrer, gente. Isso aí é um volume que você não consegue perceber. E aí ele falou assim, não, eu vou pegar o helicóptero agora e vou fazer um sobrevoo para descobrir o que está acontecendo. E aí, alguns minutos depois, uns 30 minutos depois, nós pegando mapa, tentando entender o que estava acontecendo, como é que era até o deslocamento da lama, como é que aconteceria, o que teria sido atingido, o que tinha de estrutura lá. Ele voltou algum tempo depois, ele falou, e nós sabíamos que o que rompeu foi a barragem 1, tá? Só para situar vocês aí, que talvez não estão tão familiarizados, a barragem 1 era uma barragem de rejeito de minério de ferro, tá? É uma barragem antiga, o começo da operação dela foi em 76, tá? Então, naquele momento, ela estava desativada. O complexo ainda funcionava, mas a barragem ela não recebia rejeitos o tempo todo ali cotidianamente. Ela estava desativada. Mas ela estava lá com 12 milhões represados de fluxo de minério de ferro e outros metais ali. Tá? Então, e aí o que aconteceu? Dentro desse complexo do Paropé, principalmente ali dentro da mina do Córrego do Feijão, existia não só a barragem 1,
existia ao lado dela a barragem 6 e a jusante, ou seja, abaixo dela a barragem 4 e 4A. E aí, quando ele voltou, esse investigado nosso, e nós perguntamos, e aí, como é que tá? Ele estava com o semblante dele era de assustado. E ele falou assim, ó, e aí, como é que tá as outras barragens? Assim, não vi as outras barragens. Não tem mais barragem. A 4 e a 4A foram embora também. E a barragem 6 é a que estava do lado. Essa não tinha sido rompida. Só que isso foi um grande agravante para nós da operação. Por quê? Nesse momento nós estávamos começando então a entender o que estava acontecendo. Então já sabíamos que então não só a barragem 1, mas a 4 e a 4A também tinham sido levadas. E aí a barragem 6 estava ao lado e ela estava com uma mancha de umidade. E aí o que aconteceu? Por 2 dias, as buscas não puderam ocorrer pelo chão. Porque a chance de rompimento da barragem 6 também era muito grande. Ainda mais porque a base dela estava toda com um sinal de umidade. Tanto pela pancada que ela tinha levado da lama, ou talvez por uma possível infiltração. Nós não sabíamos ainda. Então, o que aconteceu? Por 2 dias, todas as buscas, todos os recolhimentos de corpos, tudo que ocorreu foi através de helicóptero. O bombeiro descia no rapel do helicóptero, pegava e já subia imediatamente. A gente não podia ter ninguém atuando no local. E tínhamos que tentar salvar pessoas. Talvez tinha gente lá precisando de ajuda. E aí é uma outra coisa muito interessante também. Porque da mesma forma que ocorrem coisas ruins, que existem pessoas ruins no mundo, nós conseguimos perceber também uma rede de solidariedade gigantesca. Para vocês terem uma percepção, na primeira semana, chegou um momento, acho que foi lá para o 5º dia, tivemos que estabelecer uma central ali para controlar o fluxo de helicópteros, de tantos helicópteros que tinha na área. Os governos de outros estados, todas as instituições do estado de Minas Gerais cederam helicópteros para ajudar nas buscas. E chegou um tráfego aéreo tão intenso que nós tivemos que começar a dispensar helicópteros. O senhor não precisa mais. Porque da quantidade de helicóptero que tem aqui, vai acabar tendo um outro acidente. Um acidente aéreo aqui não tem resgate. Então aí vocês conseguem perceber também, de forma ao contrário, que existe também esse aspecto de compaixão do ser humano. Gente, começou a chegar gente do estado inteiro querendo ajudar nos resgates. Nós tivemos que segurar pessoas querendo até entrar para ver se até resgatavam parentes. A polícia militar teve que atuar fortemente ali, tentando cercar o local. E as pessoas querendo ajudar. Pessoal, eu vim aqui voluntário, o que eu posso fazer para ajudar? Então foi um volume de pessoas e de materiais gigantesco, era difícil até de a gente controlar. A quantidade de roupas que nós recebemos, tudo lá era de água, tudo era muito grande, porque todo mundo tentando colaborar de alguma forma com aquela tragédia que nós estávamos vivendo ali. Então, foi uma situação que me marcou muito, porque no meio do caos existia também essa luz de pessoas o tempo todo tentando ajudar, serem solidárias. Isso eu vou levar também para o resto da minha vida. E a gente se comprometeu tanto, essa equipe da Força Tarefa, só para vocês terem uma noção, as minhas férias estavam marcadas para segunda-feira. O rompimento ocorreu na sexta. Então, eu lembro até hoje, eu ligando para minha esposa na sexta-noite, assim, amor, sabe as férias? Eu ia viajar, estava indo para a viagem, tudo bonitinho já, passagem aérea, hotel, tudo certo. Liguei para minha esposa, assim, sabe a viagem? Não vai ter jeito. Infelizmente, estou aqui, está um caos, não tem como eu largar isso aqui. Até o domingo, eu lembro que foi no domingo à tarde que meu chefe falou assim, olha, vai descansar, você está praticamente virado. Eu fiquei da sexta-feira, desse horário do almoço, praticamente, eu devo ter dormido 2, 3 horas por noite. Quando chegou domingo, mais à noite, eu falei assim, olha, aí eu fui lá pegar a assinatura, porque eu estava pedindo cancelamento das minhas férias. Tive que oficiar. Disse, olha, eu estou pedindo revogação das minhas férias que eu quero atuar. E ele começou, você tem certeza disso? Eu assim, não, tenho certeza. Isso aqui é um caso da minha vida. Dificilmente eu vou ter um caso tão complexo assim, com uma repercussão tão grande. E aí eu compus, então, essa força-tarefa e férias só depois que acabou o caso. Né? Foi ininterruptamente. Só no domingo à noite que eu fui dormir. Eu lembro que eu fui dormir às 6 horas da tarde, só fui acordar no outro dia, de tão cansado que eu já estava. Porque era o tempo todo, tanto no local quanto em reunião, tentando descobrir o que nós iríamos fazer, aonde que ia encaminhar materiais. Para vocês terem uma noção, gente, da fúria dessa lama, quando eu fui no local, aquelas
aquelas caçambas de minério de ferro, aqueles trens que a gente vê passando carregando minério de ferro. Aquilo lá estava igualzinho uma latinha de cerveja amassada. Não era nada. Eu via lá tudo contorcido, aquelas máquinas gigantescas. E a gente olhava assim, gente, se isso aqui, uma máquina dessa, ou um trem desse, virou isso, imagina o que aconteceu com as pessoas ali. Tá? Então, vocês viram, um pontilhão foi levado, o pontilhão estava a vários quilômetros de distância da barragem, foi levado. Então, para vocês terem uma noção, que isso conseguiu constatar para a gente também. O maciço da barragem 1, ele tinha 86 metros de altura e 720 metros de largura. Só para vocês terem uma noção do que é isso, que muitas vezes a gente não consegue perceber. Tá? Isso equivale a dezenas de edifícios, um ao lado do outro, de 28 andares. Isto era a barragem 1. Imagine então um edifício de 28 andares colocando em bloco um ao lado do outro. Essa era a barragem 1. Essa é a barragem que rompeu pela liquefação. Tá? Então, isso dá para perceber o tamanho da força que desceu ali. Então, foi 12 milhões de metros cúbicos de lama. Isso equivale, só para a gente ter uma noção também, a 6 lagoas da Pampulha, para quem conhece Belo Horizonte. Imagina o que é 6 lagoas da Pampulha descendo de uma vez só. E não é água, gente, era lama. Ou seja, é um material muito mais pesado. Um material, uma situação destrutiva muito maior. Então, o que aconteceu? A barragem, que era uma barragem que estava ali toda fixa, por causa da liquefação, ele virou como se fosse uma gelatina. Ela ficou fluida. E aí, com um toque seja, ela esparramou. E foi exatamente o que aconteceu. E aí foi levando tudo. E aí nós já sabemos, toda a parte administrativa, povoado, pousado, tudo foi levado depois daquele ali. Tá? A chamada zona de autossalvamento, que é exatamente o percurso que a lama levaria ali, qual seria o caminho, o fluxo que ela seguiria quando a barragem supostamente se rompesse. Tá? Então, até 500 metros, ou seja, as pessoas que estavam trabalhando ali, e tem vídeos, né, que foi divulgado nas várias emissoras, da barragem se rompendo e as pessoas lá naquele meiozinho tentando correr com os veículos e tal. Até 500 metros da barragem, a estimativa é que a lama alcançou 18 metros de altura. A velocidade para chegar lá era de até 100 quilômetros por hora. Ou seja, gente, mesmo você com um veículo dentro de uma mina, você não vai conseguir em linha reta chegar a essa velocidade dentro de uma área dessa, porque não é asfalto, não é uma estrada. Então, mesmo se você tivesse um veículo, você não ia conseguir sair. Então, 100 quilômetros por hora era a barragem. O tempo era praticamente considerado instantâneo. Até 30 segundos para se chegar nessa primeira leva de pessoas ali. Tá? E só para ter uma noção. A segunda área ali, ainda dentro da zona de autossalvamento. Zona de autossalvamento é a zona que não dá tempo para dar um alarde. As pessoas têm que elas próprias têm que procurar alguma forma de se salvar. As pessoas que estavam dentro da área de autossalvamento, que estavam no percurso de 500 a 2 quilômetros de distância, o tempo de chegada da lama era de 30 segundos a 2 minutos e meio, dependendo do local que estava ali. Então, assim, as pessoas, para conseguirem se salvar, é praticamente um milagre quem conseguiu se salvar ali. Tá? Então, e aí as investigações nos levaram a alguns depoimentos assim, super comoventes, intrigantes. Entrevistamos as primeiras pessoas que foram salvas da lama, entrevistamos pessoas que estavam lá e correram. A gente estava no refeitório almoçando, ouvimos o barulho, começamos a correr, e eu estava com mais 3 pessoas, e correndo, para trás, ficou gente, um colega meu que estava na minha mesa, ficou para trás e morreu, e eu consegui sobreviver. Então, fatos assim que a gente conseguiu e enriqueceu muito a nossa investigação, para a gente entender também o que os trabalhadores tinham de conhecimento, qual que era o fluxo de informação, qual que era a rota de saída. Entrevistamos uma pessoa, e aí sim, Rafael, eu acho que isso é bem... Esse depoimento me intrigou bastante, nós tivemos que viajar lá para o Paraná para ouvir ele. É uma pessoa que estava ainda acamada ainda, mas estava passando bem já, estava estável, já estava em casa, em repouso. Ele estava
literalmente em cima da barragem 1 na hora do rompimento. E ele sobreviveu. Ele, daquelas pessoas que estavam ali ao redor, ele foi o único que sobreviveu. E muito interessante o depoimento dele. Eu comecei a ouvir um estrondo e do nada a terra simplesmente cedeu. Eu tinha colegas do meu lado, ele estava conversando com pessoas. A máquina dele estava do lado, estava fazendo uma sondagem. E depois ele falou, ouviu um barulho, quando ele olhou para o lado, o colega dele tinha sumido. E quando ele percebeu, ele começou a cair. Bom, o que aconteceu? A lama fluiu após a liquefação. Só que o pedacinho que ele estava de terra se manteve firme. Então ele caiu em cima da liquefação, e ele caiu e quebrou a perna, quebrou vários pedaços das pernas, mas ficou inteiro, sobreviveu. Ele acordou depois, ele desmaiou por causa da pancada mesmo. Acordou depois e ele demorou umas 2 horas ainda para ser resgatado. Ele não tinha força nem para gritar, para pedir o apoio do helicóptero. E depois de um tempo, os bombeiros viram ele e resgataram ele. Então, o depoimento dele foi um dos que foi muito marcante para nós. Foi com uma riqueza de detalhes, foi muito interessante. E mais uma coisa que eu acho que a gente deve... e aí, em relação ao meio ambiente, nós ainda não damos o valor ao meio ambiente como deveríamos ter. Nós temos que dar mais consciência ao meio ambiente de forma geral, os animais, a fauna. Uma coisa que me marcou muito. E aí não tem como a gente comprovar. Isso tem como eu espalhar para vocês essa informação. Ele me falou que ele estava trabalhando então, em cima da barragem e ele percebeu 1 hora antes que sempre ficavam gados lá passando. Sempre tinham gados lá próximo pastando. E ele falou que 1 hora antes, ele não sabia por que os gados simplesmente saíram de mandada. Como se tivesse alguém tocado os gados. Eles não entenderam nada. Eles olharam ainda para ver se tinha alguma coisa, alguém tocando o gado, e não tinha nada. E ele falou assim, doutor, os gados foram tocados, foram embora, e 1 hora depois, exatamente 1 hora, teve um rompimento. Esses gados que estavam lá, nenhum morreu. Todos saíram para uma área que era segura. E aí, o meio ambiente se comunicando, né? Exatamente. Se você perceber a tsunami que teve na Indonésia, pouquíssimos animais morreram, até animais que estavam em zoológicos conseguiram fugir antes de chegar a tsunami. E aí que você vê que nós paramos de perceber o meio ambiente, de olhar para o meio ambiente, e ele nos dá sinais o tempo todo. E tá aí para quem quer ver, para quem quer ouvir, e a gente não percebe, né? Nós estamos vendo aí cada vez mais desastres naturais, o mundo está nos chamando a atenção. Enquanto a gente não respondê-lo, depois nós vamos arcar com as consequências, né? Então, é outra coisa também que eu acho que me chamou muito a atenção, esse depoimento. Ô, Luiz, só te cortar, porque aqui tá dando 1 minuto restante. Eu vou encerrar, quem tá aí, tem pessoas acompanhando, vou encerrar, porque o Instagram tem isso, a gente inicia de novo para você finalizar aí mais uns 10, 15 minutinhos. Aí eu só vou encerrar aqui, começa outra live e as pessoas entram de novo. Beleza? Tá ótimo.